toda vez que você cria um propósito no coração, e aquele propósito é de Deus, Deus envia os meios. Pastor, meu desejo é crescer no conhecimento. Deus vai enviar os meios para você crescer. Meu propósito é vencer essa inclinação da minha carne. Deus vai enviar os meios que vão te fortalecer para você vencer essa inclinação da sua carne. Quer ver? Atos capítulo de número 8 narra a conversão do eunuco. A Bíblia diz que ele foi na festa em Jerusalém, voltou da festa com um exemplar da Bíblia, só o livro de Isaías, e ele estava desejoso de aprender, porque ele lia e não entendia. Ele precisava de alguém ensinando, alguém instruindo. Quando ele se depara com essa dúvida e esse desejo no coração, Deus envia quem? Filipe. O anjo chega para Filipe e fala: Filipe, vai, larga a multidão. Olha só, hein? Filipe está pregando para uma multidão. Mas Deus manda ele sair daquele local, da grande multidão onde ele estava pregando, e ir pregar para uma pessoa, que é o eunuco, que já está voltando para a terra dele, mas não pode voltar sem Jesus, porque Deus tem uma obra na vida dele, de ele salvar e ser um dos primeiros pregadores da Etiópia, da África. E ele precisa voltar salvo para ser um canal de Deus para onde ele está indo. Filipe desce, sai, larga a multidão, parece loucura, mas largar a multidão e pregar para uma vida. Mas é através dessa uma vida que Deus vai ganhar uma grande multidão. Porque através do eunuco, vai ser o pregador da Etiópia, da África, os povos africanos vão conhecer a Bíblia. E aí o anjo manda Filipe ir. Por que o anjo manda Filipe ir? Porque anjo não prega evangelho. Nós falamos aqui semana passada. O anjo manda Filipe ir. Filipe vai, ganha o eunuco. Olha só, o eunuco colocou o desejo no coração de aprender, Deus enviou o meio. Então o que precisa acontecer dentro de mim, pastor? O propósito. Propósito de ver, o propósito de crescer, o propósito de aprender, o propósito de mergulhar, porque os meios para isso, Deus vai enviar. A questão toda, a maior dificuldade não está em Deus enviar os meios, está em eu ter o propósito. Está entendendo, irmãos? É o propósito, e nós precisamos ter propósitos de crescimento. Então Zaqueu quer ver, Jesus quer entrar. Jesus olha para a árvore, vê Zaqueu lá em cima e fala: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quando Jesus entra na casa, Jesus não fala nada. Só a presença de Jesus fez Zaqueu mudar de vida. Zaqueu que coloca no coração e fala: eu quero mudar de vida. Se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes, conforme dizia a lei. Aí depois dessa declaração de atitude, Jesus olha e diz: hoje veio salvação a esta casa. Por quê? A salvação não está no campo das palavras, mas no campo da atitude. Perceba que Jesus só disse: hoje veio salvação a essa casa, depois que Zaqueu decidiu tomar uma decisão na prática. Aí Jesus vai dizer: hoje veio salvação. Agora sim, agora está salvo. Porque só enquanto está no campo das palavras, não quer dizer nada. Estou só resumindo. Aí Jesus vai dizer assim: porque esse também é filho de Abraão. Porque existia 2 tipos de filhos de Abraão. Filho de Abraão por descendência e os filhos espirituais de Abraão. Todo judeu era filho de Abraão por descendência. Agora, quando alguém se converte, seja judeu, brasileiro, europeu,
europeu, gentil, ele passa a ser filho de Abraão espiritual. Então, o que Jesus está dizendo ali, não é que Zaqueu passa a ser um filho de Abraão por descendência. Por descendência, todo judeu era. O que Jesus está dizendo ali é que está acontecendo algo mais profundo na vida de Zaqueu do que qualquer outro judeu que ainda não conhece Jesus. Está acontecendo ali a salvação da alma dele. Porque foi através de Abraão que Deus prometeu ter um povo e através desse povo viria o Messias Salvador. Então, quando Jesus disse, esse também é filho de Abraão, algum judeu iria olhar e dizer, mas eu também sou. Ele está dizendo algo óbvio. O que Jesus está dizendo é que agora ele passou a ser um filho de Abraão espiritual. Ele herdou agora uma herança espiritual em Cristo Jesus. Agora ele já não é mais cidadão de Israel. Ele é cidadão do reino dos céus. Aí por quê? Aí Jesus diz no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, por isso que ele diz, é filho de Abraão agora. Não era. Estava perdido, mas foi encontrado. Está entendendo, irmãos? Por isso que Jesus diz, era, mas não é mais. Agora é filho de Abraão, não é só filho de crente. Isso você vai entender agora. Ele está dizendo o seguinte, Zaqueu não é só filho de crente, ele é crente agora também. Zaqueu agora não só pertence a uma igreja. Zaqueu agora é crente, é salvo. Foi Jesus que atestou a salvação dele, não foi ele que falou, eu sou salvo. Foi Jesus que falou, é salvo, ainda que os homens dissessem que não. Para os homens, ele continuava sendo um publicano pecador. Mas para Jesus, hoje veio salvação a essa casa. Então, a gente não anda segundo o que dizem sobre nós, mas o que ele afirma sobre nós. Ok? Amém? Então, muito mais do que pertencer a uma genealogia, pertencer a uma igreja, ser filhos ou parente de crente, é ser de fato um cristão. Amém? Essa é a realidade. Então, é mais ou menos isso a passagem. Agora vamos esmiuçar, porque a Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia foi feita para ser estudada. Amém? Em qualquer livro você pode ler ele, menos a Bíblia. A Bíblia você tem que estudar a Bíblia. Você tem que meditar na palavra, imaginar a palavra. Li sobre Zaqueu. Eu vou passar o dia agora pensando naquilo que eu li. Isso é meditação. Li sobre Zaqueu. Agora eu quero saber o significado do nome de Zaqueu, o significado da cidade de Jericó. Por que isso aconteceu? Vou estudar os livros que vão me ensinar sobre essa passagem. Entendeu, irmãos? A Bíblia foi feita para ser estudada. Porque Jericó não é a cidade onde Jesus vai ficar. O destino final de Jesus nessa caminhada é chegar em Jerusalém. Aqui, chegar em Jerusalém e ser crucificado. Esse era o objetivo, essa era a missão. Ele está de passagem em Jericó. Ou Zaqueu aproveita a oportunidade agora, ou já era. Por isso que Jesus diz, desce. Hoje me convém, não é amanhã. Por isso que a Bíblia diz, Zaqueu desceu depressa, porque a oportunidade é única. Essa chance, Zaqueu nunca mais terá. Ou ele aproveita essa oportunidade agora, ou já era. Então,
É o que as pessoas erram muito nisso, né? Amanhã eu vou ser uma bênção. Amanhã eu vou me dedicar mais. Amanhã eu vou mergulhar mais. Amanhã. Só que o amanhã a gente sabe como é que é, né, irmãos? Amanhã é incógnita. Amanhã não é certeza. A certeza é hoje. O momento é esse. A hora é agora. A Bíblia nunca faz propostas de urgência contando com amanhã. A Bíblia diz: se hoje ouvir hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Por quê? Porque a vida é breve. O amanhã não é nosso. O diabo, irmãos, não trabalha com amanhã. Ele trabalha com hoje. Você sabia que o diabo sabe que o amanhã não pertence a ele? Porque ele sabe que a qualquer momento Jesus volta e busca a igreja. Pastor, está escrito na Bíblia? Está escrito. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Diz lá que o diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Então entenda isso aqui, você tem um inimigo trabalhando contra você como se hoje fosse o último culto dele. Como se hoje fosse a última oportunidade dele. E eu não posso lutar contra um inimigo que está trabalhando a todo vapor como se hoje fosse o último dia dele, e eu contando que ainda existe 10 anos para mim, 20 anos para mim, 30 anos, 40. Se vier, glória a Deus. Mas eu não posso trabalhar com esse pensamento, porque senão eu vou deixar o meu melhor para o final. Porque senão eu posso me perder achando que estou dando o melhor e não estou. Está entendendo, irmãos? É eu me dedicar a todo vapor, como se hoje fosse o último culto. Como se hoje fosse minha última oportunidade. E eu não sei o dia de amanhã, então eu trabalho como se hoje fosse o meu último dia. Trabalho com todo vapor, busco a Deus na intensidade. Porque às vezes a gente quer dar a metade para quem se entregou por inteiro por nós. Às vezes as coisas, se você bobear as coisas, pode reparar, aquilo que te edifica vai sempre ficando para depois. Na tirania do urgente que a gente vive, na tirania do é para ontem que a gente vive, se você bobear, o dia passa e você não leu a Bíblia. O dia passa e você não orou. Por quê? Junta a urgência e os entretenimentos, os passatempos, as distrações. E distração é perigoso, porque Jesus chegou para Marta e falou: Marta, paz, família. Porque Jesus chegou para Marta e disse: você está distraída. E distração é como se Jesus falasse assim, um sinal de alerta para você. Você está distraída. E distração é perigoso. É não deixar passar a hora da oração. É não deixar passar a hora da Bíblia. Jejum. Coisas que te edificam. Meditação na palavra. É aumentar o nível. É ir em águas mais profundas com Deus. Amém? É isso que Jesus exige da gente, para que você esteja crescendo todos os dias um pouco mais, para que você não seja engessado por nada nessa vida, porque se você não tomar cuidado, as coisas da vida te engessam, e você para no tempo, quando deveria estar crescendo, quando deveria estar aproveitando, para aprender mais, crescer mais. A Bíblia diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens.
Irmãos, foram 33 anos e meio aproximadamente de muita intensidade. Foram 33 anos de crescimento. Jesus fez muita coisa em pouco tempo, porque ele trabalhava a todo vapor, sabendo que a obra não podia ficar para depois. Então, irmãos, isso é colocar Deus como prioridade na sua vida. Amém? Então, ou Zaqueu aproveita agora, ou já era. E aí diz que Jesus ia passando aonde? Em Jericó. Que Jericó é essa? Essa é a Jericó do Antigo Testamento. É a mesma Jericó do Antigo Testamento, só que ela foi embelezada. Por Herodes. Ela foi embelezada por Herodes, porque Herodes fazia muito trabalho para os judeus, justamente para ganhar a confiança dos judeus, porque ele se autodenominava rei dos judeus, como se fosse o Messias que haveria de vir. E essa cidade ela foi embelezada. Essa cidade deu muito trabalho para Israel. Essa cidade foi um lugar onde eles tiveram que rodear para as muralhas caírem, lembra? As muralhas de Jericó eram intransponíveis. E Deus falou: não se preocupe com o tamanho das muralhas, apenas caminhe em volta dela. Apenas caminhe. Dá 7 voltas, Deus mandou dar 7 voltas, e na última volta, na 7ª volta, dá mais 7 voltas. Dava 13 voltas. 13 a 14 voltas. Porque na última volta Deus pediu mais 7. Era uma caminhada difícil demais. É difícil? É difícil. Mas Deus quer te ver tentando. Tem pessoa que fala que é difícil e nem tenta. Tem pessoa que fala: a caminhada é complicada. Mas você não está nem tentando. A questão não é quando... Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Você é derrotado quando você joga a toalha e desiste. A questão é não parar até criar uma resistência que te faça vencer aquilo que estava te vencendo. Então, tem muita gente que fala assim: eu não acredito na Bíblia. Mas ela está se cumprindo. Se a pessoa acredita ou não, não vai mudar o que está escrito. Está entendendo? Ele duvidou, colocou a conta dele em risco e pagou o preço. Tem muita gente duvidando da palavra e está pagando o preço. De Zaqueu, ele era o líder dos publicanos. Ele era chefe dos publicanos. Aí complica mais, né, irmãos? Ele era o cabeça, ele era o chefe da facção. Aí o que Jesus fez? Jesus ganhou o chefe da facção. Jesus foi logo no cabeça. A estratégia, para não ir perdendo tempo, para não perder tempo, ganha logo o líder, ganha logo o cabeça. Quantos publicanos se converteram por causa da conversão do líder? Porque se ele é líder, ele exerce uma influência. Olha a estratégia de Jesus. Olha a outra estratégia. Deus tem estratégia diferente da nossa, irmãos. Deus não é entendido na lógica humana. É por isso que às vezes você quer murmurar devido às lutas que estão batendo na tua porta, que você não entende. E você quer caminhar entendendo Deus pela lógica. Deus não é entendido pela lógica humana. Deus é compreendido pela fé. Se não for pela fé, você não compreende Deus. Os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso, diz a Bíblia. Porque ele ganha um etíope para salvar logo uma Etiópia, uma África do Sul inteira. Porque Paulo quer ir na sua segunda viagem missionária, né? Ele quer ir para um lado e Deus manda ele ir para a Europa. O Espírito Santo falou: não,
Por quê? Porque o Espírito Santo diz não, porque a vontade dele tem que ser superior à nossa. E ele está dizendo não para Paulo. Paulo aceita, e detalhe, Paulo não confronta, só depois você lê Atos 16. Paulo não confronta, um apóstolo legítimo, um exemplo, aceita receber o não, e eu, Hamilton, não quero receber o não de Deus. E vou te dizer uma coisa, quer conhecer uma pessoa? Diga não para ela. O não de Deus é melhor do que o meu sim. Até no não de Deus tem o amor dele revelado. Porque quem quer o teu bem também diz não para você. Aí Deus disse não para Paulo, não. O Espírito Santo falou não. Por quê? Porque quem está na presença de Deus não prevalece a sua vontade, mas a vontade de Deus. É por isso que Paulo quer sim, mas o Espírito Santo diz não. E o que prevalece entre esse sim de Paulo e o não do Espírito Santo? O não do Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? Já que Paulo se sujeita ao não do Espírito Santo, Paulo vai para a Europa na segunda viagem missionária. Quando ele pisa em solos europeu, ganha Lídia, que era uma admiradora de Jesus, mas não tinha se convertido ainda. Lídia ia para a reunião de oração, porque não tinha sinagoga. Não tinha sinagoga, mas ela se reunia na beira do rio com outras mulheres para orar ao Senhor. Na ignorância dela, mesmo não conhecendo o caminho da salvação, ela se reunia para orar. E por que ela se reunia na beira do rio? Porque não tinha sinagoga. E por que não tinha sinagoga? Para se fundar uma sinagoga numa cidade, tinha que ter pelo menos 10 famílias. Não tem 10 famílias judaicas. E a sinagoga só era formada a partir de 10 famílias. Tem 10 famílias? Pode-se firmar uma sinagoga. E já que não tem 10 pessoas para buscar a Deus em oração, isso não é motivo. Não tem culto na sinagoga, mas Lídia vai para a beira do rio orar. Porque Lídia entende que Deus não é só cultuado quando tem culto na igreja. Não tem culto aqui na igreja segunda, não tem culto quinta, não tem culto sexta, e alguns sábados também não. Mas isso não quer dizer que você não vai ficar sem cultuar a Deus. Se lá fora você não cultua a Deus, aqui dentro você não consegue se entronizar e cultuar Ele também. O culto aqui dentro, se lá fora não tiver culto a Deus, se na tua vida não tem culto a Deus, o teu culto vai estar sem vida aqui dentro também. Por isso que é importante Deus te encontrar como verdadeiro adorador em qualquer ambiente que você estiver. Não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Quando Paulo pisa em solo europeu, o evangelho é escasso. Aí Paulo vai entender, agora eu estou entendendo o não de Deus. Porque o não de Deus não se entende no começo, só se entende no final. Quando ele vê a escassez, aí Paulo aproveita, vê as mulheres orando na beira do rio e chega, prega o evangelho. Lídia se converte, é batizada, leva Paulo para a casa dela, a família dela também crê. Pronto, começou o evangelho a inundar a Europa. Quando Paulo está indo para a reunião de oração de novo, tem uma menina na beira do caminho. Paulo e Silas estão passando, tem uma menina na beira do caminho. Esses homens pregam o evangelho. O diabo usando a boca dela, porque essa menina era possessa de demônios. E ela era usada para adivinhações e gerava lucro para os seus senhores. Aí Paulo, primeiro dia, Paulo ouve aquilo e fica no Senhor. Segundo dia, terceiro dia, Paulo ouvindo aquilo e ficando no Senhor, só esperando um momento.
para agir. Porque qual é a intenção do maligno ali? É associar o evangelho como uma obra do diabo. Porque ela está possessa. E se Paulo permite essa associação, o evangelho e as adivinhações dela vão ter o mesmo peso de igualdade. Aleluia. Só que não. Paulo vai voltar e vai repreender o demônio que estava naquela menina, para mostrar que existe uma diferença entre o evangelho e o caminho do mal. E por quê? Porque a menina elogia Paulo e Silas para fazer eles se envaidecerem. Ó, nós estamos na bênção, Deus está usando a gente como ninguém. O diabo te exaltando para depois te abater. Esses são homens de Deus. Quem tem que ver que eu sou homem de Deus não é o inferno, é a testificação da igreja. Eu não preciso de elogios do inferno, cuidado, porque tem muitos elogios que vêm até você que são do inferno, para te envaidecer, para deixar você achando que é o tal. São elogios do inferno. Porque se o diabo não consegue te pegar no que te inclina, nas suas debilitações, ele tenta te pegar naquilo que você é bom. Já que aquilo que você é bom e está fazendo para Deus, né, é para o reino, ele tenta fazer você cair dentro das suas qualidades. Transforma a pedra em pães, é a qualidade de Jesus. Se Jesus faz, cai. Então cuidado também com as suas qualidades. Cuidado não só com as suas inclinações, mas cuidado com aquilo que você é bom fazendo para Deus. Porque o diabo pode envaidecer o teu coração e te fazer pecar e cair feio. Amém? Paulo está ganhando Lídia para Jesus. Paulo está expulsando o demônio. Com certeza o diabo vai se levantar. Tem gente saindo da igreja porque o inimigo está perseguindo. Se o inimigo está te perseguindo, é porque você não é mais dele. Ok? Só isso aqui já é motivo suficiente para você continuar. Se o diabo te persegue, quer dizer que você não pertence mais a ele. O inimigo não persegue quem é dele, só quem não pertence mais a ele. Se o inimigo está te perseguindo, é porque você está no caminho certo. Se você estivesse no caminho errado, não teria oposição. Terceiro, se o inimigo está te perseguindo, é porque você não é um crente comum, um crente qualquer, é porque agora você se tornou uma ameaça às obras do mal. Você se tornou um inimigo mortal do inimigo. Você é inimigo do inimigo. Por que você é inimigo do inimigo? Porque agora você é amigo de Deus. E toda vez que uma pessoa se torna amiga de Deus, se declara inimigo do maligno. Por isso que ele vai se levantar contra Paulo e Silas. E aí vão levantar uma contenda, porque ele expulsou o demônio da menina. Vai receber chicotadas, varadas, vai receber açoites romanos, varada, e vai parar na prisão. Só que quando chega na prisão, Paulo e Silas cantam. Primeiro diz a Bíblia que eles oram e cantam louvores a Deus. Cantando, orando e cantando. Por que ora primeiro? Porque o espiritual tem que estar de pé para você se tornar um adorador. Porque cantam primeiro, oram primeiro antes de cantar. Porque evangelho não é só fazer. Cantar é fazer, pregar é fazer, orar é viver.
Não é fazer para Deus, é ter vida com Deus primeiro antes de fazer. Pode ver se não está escrito lá, oravam e cantavam. Quem não ora não tem força para cantar na prova. Por que consegue cantar? Porque está orando. Se está orando, tem estrutura. Por que consegue cantar dentro da prisão? Porque tem oração, tem busca. Se não busca, se não ora, está murmurando dentro da prisão. Aí, para piorar para o diabo, já que o diabo estava furioso que Lídia se converteu, a menina foi liberta, agora tem um carcereiro que vai se converter e a família dele também vai se converter. Se mexer com crente que está na presença de Deus, a obra de Jesus só aumenta na vida dele. Já que Paulo e Silas não pararam na oposição do maligno, Deus continuou usando eles até dentro da prisão. É isso que acontece. Se Paulo e Silas param, o carcereiro não se converte. Se Paulo e Silas falam assim, poxa, a gente está fazendo tudo certinho, está dando tudo errado. Não se preocupe, porque grandes projetos começam com más notícias também. Nem todo grande projeto começa com tudo dando certo. Quando Neemias começou o grande projeto de reedificação da cidade, a cidade estava destruída. Só que todo projeto que começa com Deus, esteja ele bom ou ruim, vai terminar melhor. Então Zaqueu é um publicano, tem tudo para parar. Ele é o chefe, Deus vai no chefe. Então, a estratégia que Deus deu a Paulo é essa. Deus sabe como trabalhar a obra para que ela cresça. O importante é você continuar na presença de Jesus e deixar que a estratégia não venha de baixo, venha de cima. Porque a estratégia que vem de baixo é humana, é limitada, para no primeiro obstáculo. Se Paulo vai pela vontade dele, nem Lídia ele ganha para Jesus. Não canta na prisão, não tem unção para expulsar demônio. Mas já que ele sai debaixo da autoridade de Deus, ele tem uma estrutura para ir até o final. Amém? Deus tem uma estratégia. Como é que ele faz? Ele salva um Paulo. Pronto, salvou um Paulo. Já foi suficiente para salvar um montão de gente. Então a estratégia vem de Deus. Deus vai logo no publicano. Zaqueu é mal visto pela sociedade por ser um publicano. Quem era publicano? Os traidores. É como se você pegasse alguém daqui, se desviou e agora está trabalhando para falar mal da igreja. Porque o próximo passo de quem se desvia é começar a falar, cuspir no prato que comeu. O que eu tenho visto de gente nas redes sociais cuspindo no prato que comeu, porque tem pessoas que se desviou e quer levar um montão de gente com elas. Tem pessoas que se afastou da presença e quer levar outras pessoas, porque ela entende que, pelo fato dela não ter conseguido caminhar, outros também não podem caminhar. E se você parar para ouvir alguém que se desigrejou e está lá malhando a igreja nas redes sociais, você vai ficar igual eles. No final, você também está malhando a igreja. No final, nenhuma igreja presta. No final, todo pastor é ladrão. É esse o final. Eu não quero esse final para mim. Então eu continuo na dependência de Deus, entendendo que a igreja não é perfeita, mas Jesus ama a igreja. Ele chama a igreja de minha. Zaqueu quer dizer justo. Zaqueu era conhecido como justo só no nome. O que era isso? Uma justiça de aparência. Aparentemente ele era justo,
mas na prática ele era um injusto, era um cometedor de injustiças. Cobrava a mais, defraudava, enganava, agia com injustiça. No nome, ele era justo. Quem dera se ele refletisse o que o nome dele significava. Porque não adianta ser pastor só de nome. Não adianta ser crente só de nome. Ser cristão de nome. Isso é teoria. O que Deus quer da gente é a prática. O que Deus quer da gente é que a gente realmente reflita aquilo que Ele espera de nós. Deus não quer cristãos teóricos. Deus quer cristãos na prática. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que exige algo de nós, mas Deus quer nos ver praticando, sendo cristãos praticantes da sua palavra. Quando Jesus chega na cidade, o que Zaqueu queria? Ele queria ver Jesus. Poxa, pelo menos existe um propósito. Todo errado, mas ele queria ver quem era Jesus. E só querer não é o suficiente, irmãos. Só querer ver Jesus não é o suficiente. Zaqueu quer ver quem é Jesus. Você sabia que teve outras pessoas na Bíblia que queriam ver quem era Jesus? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 9. E disse Herodes. Ele está falando, Herodes está dizendo as seguintes palavras. Esse Herodes aí é o Herodes Antipas. Tinha Herodes o Grande, Herodes Antipas e Herodes Agripa. Então, quando você vê Herodes na Bíblia, pode ser um dos três. Tá? Herodes não é o nome deles. Herodes é uma dinastia. É igual Faraó. Tinha Faraó Ramsés I, Ramsés II. Então, Faraó é a dinastia, igual César. César Augusto, César, entendeu? César é o título. Herodes é o título, a dinastia. Quem segue a dinastia dos Herodes, a família. Esse Herodes aí é o Herodes Antipas. Olha o que ele está dizendo aí. E disse Herodes, o Antipas, a João mandei eu degolar, João Batista, esse que mandou degolar João Batista. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava ver quem era Jesus. Ele está falando, quem é esse que eu estou ouvindo dizer aí, que é Jesus? E ele procurava ver. Só procurar ver, mas não viu. Procurar ver não resolve o problema. Só desejar ver não resolve o problema. Então, o que acontece? Tem que agir. Não só procurar ver, mas tem que agir. E Zaqueu, ele quer ver e age. Olha a diferença de Zaqueu para Herodes Antipas. Herodes Antipas deseja ver, quer ver, está curioso. Esse quer ver aqui é a curiosidade. Só que não é curiosidade, tem que ter profundidade. Tem que ter algo mais profundo com Deus. E Zaqueu quer ver e acabou sendo visto. Zaqueu quer ver. Por que quer ver? Porque não quer profundidade. Só que com Jesus é na profundidade. Não existe crente na teoria. O cristão na teoria não é um cristão. Está entendendo, irmãos? Enquanto, olha só, olha a diferença de propósito. Zaqueu quer ver, mas Jesus quer entrar. Por quê? Zaqueu não queria ver, mas Jesus disse assim, hoje me convém entrar na sua casa.
Enquanto Zaqueu quer ver, Jesus quer algo mais profundo. Jesus quer profundidade com Zaqueu. E é interessante que Jesus entra na cidade, parece que ele está procurando Zaqueu. Quem falou para Jesus que o nome de Zaqueu era Zaqueu? Claro que na onisciência divina, Jesus sabe que o nome de Zaqueu é Zaqueu, mas dá para entender o quê? Que ele entra na cidade por causa de Zaqueu. Como eu falei para os irmãos, se ganhar o líder, fica tudo mais fácil para os liderados também entenderem. Mas ele entra procurando Zaqueu. Ele entra na cidade por causa de Zaqueu, porque ele diz: Zaqueu, desce depressa. Por que ele chama de Zaqueu e não chama de publicano? Porque Jesus conhece os pecados de Zaqueu, mas chama ele pelo nome. Deus conhece os nossos pecados, mas ele não nos chama pelo pecado. O diabo conhece o nosso nome e nos chama pelo pecado. Deus te chama pelo nome. Olha só, Deus poderia te apontar os pecados. Tudo apelido, é. Verdade. E aí ele chama Zaqueu. Ô, publicano, desce daí. Não, porque Jesus não está aqui para apontar o nosso pecado. Jesus não está aqui para denunciar, te acusar dos seus pecados, mas te chamar pelo nome para mostrar que acima dos pecados você pode ser uma bênção. Você pode ser uma bênção. E parece que Jesus entra por causa de Zaqueu, porque todo passo que Jesus deu foi com propósito. O objetivo de Jesus é salvar Zaqueu. Lembra aqui, que eu falei? A cidade não foi rodeada em Jericó? Jesus também está rodeando uma cidade chamada Zaqueu. E as muralhas que impedem Zaqueu vão cair por terra. Enquanto as muralhas não caírem, Jesus não para de rodear Zaqueu. E quais são as muralhas? Pequena estatura, figueira brava para subir. Ele é publicano. Só para a gente ter uma noção que nada é obstáculo para você não seguir a Jesus. Nada é obstáculo para você não seguir a Jesus. Nada. A gente tem nossos pontos para melhorar, nós temos lutas para enfrentar, temos o mundo e a oposição do maligno contra nós, mas tudo isso aí diante de Jesus é muralha caída. Os coletores de impostos eram os mais odiados entre os judeus. Por quê? Roma recrutava eles para serem coletores de impostos. Por quê? Porque eles sabiam tudo sobre a vida dos judeus. Roma não sabia o cotidiano, quanto ganhava. Então, para Roma ter um judeu como coletor de impostos, era uma mão na roda, era uma ferramenta, porque eles sabiam onde encontrar e sabia qual era o cotidiano e as riquezas dos seus patrícios, dos seus irmãos. A Roma isso era uma vantagem. Só que os publicanos eram vistos com maus olhos pela sociedade. E aí, como o irmão falou de Levi, era por isso que Jesus ia nos publicanos, justamente para confrontar aqueles que criticavam os publicanos. Porque Jesus ele não quebrava princípios, ele quebrava protocolos. Princípios Jesus não quebrou, mas protocolo ele quebrou um monte. Quer ver? Disseram o quê? Como é que pode Jesus entrar na casa para ser hóspede de um pecador, como Zaqueu? O protocolo humano dizia que não podia se entrar na casa de um publicano. Um judeu não entrava na casa de um pecador. Mas os pecadores comiam com Jesus. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus falava que o que contaminava não era o que
entrava, mas era o que saía, não era o que comia. Eram protocolos. Protocolos Jesus quebra, princípios não. E aí, o texto vai dizer que Zaqueu decide mudar. Zaqueu não fica na teoria, Zaqueu quer mudança. Zaqueu quer que Jesus entre na sua casa. Zaqueu não quer que Jesus fique do lado de fora, igual a igreja de Laodiceia, que deixou Jesus do lado de fora. Aí Zaqueu apresenta 4 verbos de ação: desceu depressa, recebeu com alegria. 4 verbos de ação tem nessa passagem: desceu depressa, recebeu com alegria. Por quê? Evangelho não está no campo da teoria, mas no campo da ação, da prática. Não é o que a gente conhece que revela quem somos, é o que a gente pratica. Amém? Zaqueu está disposto a subir numa figueira para ver quem era Jesus. A questão toda não é o Zaqueu que sobe, mas o Jesus que desceu para nos salvar. Não é a subida de Zaqueu, é a descida de Jesus que se fez carne e habitou entre nós. É bonito ver Zaqueu subindo? É bonito. É bonito ver você vindo para a igreja? É bonito. É bonito ver você seguindo os passos de Jesus? É lindo. Só que mais lindo ainda é o que Jesus fez por nós. Porque se Jesus não desce, Zaqueu não sobe. Porque se Jesus não desce para nos salvar, a gente também não sobe. Já que não tinha como a gente ir até Ele, Ele veio até nós. Aqui, terminando já. O templo era assim, o templo, na época de Jesus. Aqui, ó, átrio, 2 gentios. Os gentios não tinham direito de ficar nesse átrio aqui, porque aqui era o átrio dos judeus. Os gentios não podiam entrar no templo, não podiam participar dos cultos. Eles tinham que ficar escutando os cânticos que aconteciam aqui dentro do templo. Os judeus ficavam celebrando aqui, fumaça subindo de adoração, e os gentios não podiam entrar, só ouvir a adoração. Olha só que a Bíblia diz, pega essa aqui, que o véu do templo, aqui estava o véu, quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Não foi de baixo para cima, mas a Bíblia diz que foi de alto, de cima para baixo. Ou seja, não dava para ser de baixo para cima, porque a gente sozinho não conseguiria buscar a Deus. Mas Ele conseguiu vir de cima para baixo e nos buscar. E por que o véu se rasgou? Porque todo pai que perdia um filho rasgava suas vestes no Antigo Testamento. E naquele momento que o véu se rasga, é Deus perdendo o seu único filho. Deus perdendo o seu único filho para ganhar um montão de filhos. Ok? Era o protesto de Deus, rasgando as suas vestes por causa da perda de um filho. Porque a Bíblia diz que Deus só tinha um filho. E deu seu único filho, para morrer. Só tinha um filho. Agora Deus tem vários filhos. Agora, várias pessoas são descendentes de Abraão. Não por causa do sangue de Abraão, mas por causa do sangue de Jesus. Por isso que Jesus olhou para Zaqueu e falou: esse é filho de Abraão. Mas não está falando de genealogia, de sangue, de raiz genealógica, árvore genealógica.
Está falando da salvação que Zaqueu acabou de herdar. Amém? Então, quando Zaqueu sobe na figueira brava, a figueira brava no hebraico quer dizer isso aqui, ó, shikma. Shikma. Que quer dizer reabilitação. Quando Zaqueu sobe na figueira da reabilitação, eu quero ser reabilitado de novo. Eu quero ser transformado. É por isso que nós precisamos de Jesus, para nos reabilitar, para que o pecado não consiga nos dominar e nos levar a fazer coisas que só a graça de Deus na nossa vida. Amém? A questão não é o Zaqueu que sobe, é o Jesus que desce. Por que Zaqueu tem que subir? Porque não levantaram Jesus para ele ver. Amém? Porque ele sobe? Porque não levantam Jesus para ele ver. Zaqueu tem que se virar para subir numa figueira. Porque não levantaram ele, Jesus, para ele ver. Se Jesus é rei, por que não levantaram ele, levaram ele nos ombros? Zaqueu tem que dar o jeito dele, subir numa figueira para ver quem é Jesus. Mas se depender de mim e de você, a gente levanta Jesus no trabalho para as pessoas verem. A gente levanta Jesus nas amizades para as pessoas verem quem é Jesus. Que as pessoas não precisem sofrer para ver quem é Jesus, para entender sobre salvação. Porque se depender de você, você explica, você ensina. Se depender de um exemplo, que o seu exemplo fale ao coração dos Zaqueus que estão ao seu redor. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus.